Fala meus filhos, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. O canal aqui tem o intuito de te instruir como se tornar um programador cada vez melhor, uma pessoa que tem cada vez mais senioridade, cada vez mais destaque dentro da sua equipe. A ideia do vídeo de hoje é eu te falar 3 livros que são fundamentais para todo programador que quer ter sucesso na sua carreira, tá? São livros que me ajudaram no começo da minha carreira de programação e são fundamentais para toda pessoa que deseja esse crescimento, que deseja obter esse destaque, que deseja ganhar senioridade, tá bom? O livro que eu vou começar é o que eu considero mais importante, é um livro que é muito prático. A partir do momento que você lê, que você entende ali as dicas que ele te traz, você já consegue aplicar no teu dia a dia. É um livro que fala muito também sobre princípios, e todos os 3 que eu vou falar aqui, eles falam bastante sobre princípios, e esses princípios, eles vão acima de qualquer tecnologia, né? Tecnologia, de qualquer ferramenta. Então, independente da linguagem, independente da ferramenta, do framework que você está usando, os princípios contidos aqui no livro e as dicas que eu vou te falar hoje, elas irão te ajudar com toda certeza, beleza? Sem mais delongas, o primeiro que eu quero mostrar para vocês, eu tenho ele aqui, é físico, é o livro Código Limpo. Esse livro é do Robert Martin, né? Mais conhecido como Uncle Bob. Ele é um livro muito prático, ele traz muitas dicas relevantes e ele é um livro mais ou menos aqui umas 300 e poucas páginas, né? É um livro um pouquinho mais grosso, mas ele tem bastante trechos de código, né? Tem bastante parte ali prática mesmo, que o autor traz bastante exemplo. Os exemplos de código são em Java, mas obviamente você consegue entender ali porque ele deixa tudo muito lúdico, muito claro, assim, ele tenta deixar o mais claro possível para o entendimento de todas as pessoas. E eu vou destacar aqui algumas dicas rápidas que podem te auxiliar aí no teu dia a dia, que são as que eu considerei mais importantes ali de tudo que eu aprendi no livro. A primeira delas é que o autor traz uma dica e ele nos leva a entender que o desenvolvedor ele tem que se portar como um autor de um livro. Ele tem que se comportar como alguém que está escrevendo um código para outra pessoa ler. Então, existe uma frase, né, que programador bom escreve um código que a máquina entende, mas o programador excelente escreve o código que outro programador entende. Então, essa que é a máxima, essa que é a ideia de você ser tratado como um autor de um livro. Porque na maioria do nosso tempo programando, a gente está lendo o código, seja um código existente, seja um código novo que você está desenvolvendo. Toda hora você relê uma parte do algoritmo, você volta, verifica se a variável foi instanciada, não foi, olha um método, chama outro e tudo mais. Então essa leitura, quanto mais fluida ela for, melhor. Essa que é a ideia que o autor traz. A segunda regra que ele traz como princípio, né, para te guiar aqui nessa jornada, é a regra do escoteiro, que diz que você tem que deixar sempre o acampamento um pouco mais limpo desde quando você chegou. Isso quer dizer que toda vez que você chegar para pegar algum código para fazer, seja novo ou seja existente, ao invés de a gente entrar naquela linha de questionar, de reclamar do código alheio, o que ele sugere? Entra lá no código, entende o que está sendo feito e deixa um pouco melhor. Aplica um pouco das dicas que a gente vai te passar aqui hoje, aplica um pouco das dicas que tem lá no livro e você vai deixar o ambiente um pouco melhor desde quando você chegou. Então, se uma variável está declarada de forma errada, você vai lá e corrige essa variável. Se tem um código comentado, tira o comentário lá, por exemplo. Se tem um if que está mal feito, vai lá, melhora aquele if. Coisa desse tipo, tá bom? Agora, indo para uma parte um pouco mais direcionada, a primeira dica que eu quero trazer aqui, que o autor traz como destaque aqui no livro, é a questão de nomenclatura das variáveis. A nomenclatura das variáveis, ele diz que ela tem que ter sempre nomes significativos, ou seja, nada de manter aquelas variáveis com nomes genéricos, tipo A, variável B, variável X, variável que não tem um significado claro do que ela está fazendo. Então isso é muito prejudicial para quem está lendo, dificulta a leitura e a manutenção. Então ele sempre recomenda você trazer nomes significativos para as suas variáveis e colocando nomes que todas as pessoas entendam. O melhor dos mundos é se você usar nomes de domínio para as variáveis que você está usando. Então, por exemplo, você está fazendo alguma coisa na área médica, use nomes técnicos que correspondem àquela lógica que você está montando. Se você está usando, fazendo uma aplicação para a área de
financeira, por exemplo, use nomes correspondentes ali da área financeira e assim por diante. Outra dica que ele traz aqui que é super relevante é você evitar informações erradas no tipo que aquela variável carrega. Por exemplo, você cria uma variável com o nome name list, mas na verdade não é uma lista, ela é um objeto, ou você dá um nome que, por exemplo, número de caracteres, e na verdade não é um número, é uma string, né? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de nomenclatura que confunde com o tipo que aquela variável está carregando. Isso acaba dificultando também tanto para você quanto para outros programadores. Ao invés de usar abreviações, ele recomenda que você use nomes pronunciáveis, ou seja, ao invés de usar siglas ou coisas que ficam abreviadas ali, abreviações de palavras, use sempre o nome completo para ficar mais claro, ficar sempre muito mais fluida aquela leitura, tá legal? Ele recomenda também você usar nomes buscáveis, ou seja, ao invés de você deixar números soltos no código, em alguma comparação, em algum if, ou em alguma condição, ou você deixar strings soltas, por exemplo, é melhor você deixar uma variável que identifique aquele número. Então vamos supor que você quer verificar se a pessoa possui mais de 2 veículos. Ao invés de deixar a comparação com o número 2, coloca esse número 2 em uma constante, uma variável com nome claro, por exemplo, quantidade de veículos do usuário, e compare com essa variável, ao invés de comparar com o número puramente. Porque se você precisa fazer uma manutenção, precisa pesquisar sobre aquilo futuramente, você consegue lá no próprio editor de texto ali, ou na IDE, e fazer essa pesquisa de forma mais clara, tá legal? A mesma dica se aplica para textos. Ao invés de deixar textos soltos em comparações e tudo mais, é muito mais recomendado que você use enums para isso, ou constantes. Uma outra dica que o autor traz também é em relação ao encapsulamento de condicionais. Ao invés de você ter um if com diversas condições, fazendo condições de end, de or e tudo mais, tudo na declaração do if, ele recomenda que você crie, por exemplo, um método que devolve o resultado de toda aquela equação, para simplificar a leitura no momento que tem o if, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho na prática como isso funciona. Outra dica que ele traz é em relação às funções. As funções ele recomenda que tenha no máximo até 20 linhas e ela deve fazer somente uma coisa. A função deve ser quebrada ao nível que ela seja simples o suficiente para fazer somente uma coisa, para ter somente um significado. Uma outra coisa que ele traz é que quanto menor for aquelas funções, é melhor, e quanto menos parâmetro ela tiver, também é melhor. Fica mais simples a manutenção. Então, o número aceitável de parâmetros é de 1 a 3. Caso você precise passar mais do que 3 parâmetros, é melhor ou você quebra essa função de novo, ou você coloca esses valores de parâmetro em um objeto. E esse objeto pode ser transportado, pode ser passado com um parâmetro ali dentro da função. Tá legal? Outro tema importante relacionado a comentários. Os comentários geralmente explicam um código ruim. Mas o que é mais interessante? É você refatorar aquele código para ele ser autoexplicativo. Com todas essas dicas que eu já te trouxe, de deixar nomes pesquisáveis, de você evitar abreviações, de você deixar as funções com máximo 20 linhas, menos parâmetros e tudo mais, tudo isso já vai deixar o código muito mais legível. Então, a recomendação é que você não tenha comentários, com exceção dos que são extremamente necessários, como, por exemplo, algum informativo legal que precisa estar no código, ou algum exemplo de como o parâmetro vai vir, como, por exemplo, quando você tem uma condição de expressão regular e você precisa ter uma expressão regular complexa, lá você pode colocar algum comentário informativo de como que é um parâmetro de entrada para fazer o match naquela expressão regular. Comentários também de to-dos, né, que precisam ser feitos no código. Esses são comentários que ele coloca na lista de exceções que você pode usar, tá bom? Outra informação importante é relacionada à refatoração de código existente. Quando você tem que refatorar algum código existente, o autor recomenda você começar com um teste unitário daquela função, daquilo que você vai refatorar. Comece com um teste unitário de um modo global, pelo menos o cenário feliz ali, as condicionais que ele tem, e vai aplicando todas essas melhorias que a gente foi falando aqui no código, até você garantir que conseguiu passar por todo o código ali, refatorou tudo e garantiu que o teste está funcionando. Então essa é a melhor forma de você fazer esse refactor.
O autor bate bastante na questão de TDD, né, de teste unitário, algo que traz muita qualidade, muita estabilidade, robustez para o código. Tá? Então é uma coisa que às vezes a gente negligencia no dia a dia, principalmente quando você está trabalhando em projetos reais. Isso acaba entrando na cabeça de forma inconsciente. É um paradoxo no final das contas, né? Porque você acha que vai levar mais tempo fazendo teste unitário, mas no final das contas ele te reduz tempo de desenvolvimento. Isso já foi comprovado por diversos estudos, depois você pode buscar na internet para saber mais a respeito disso, mas é algo que realmente auxilia no processo de desenvolvimento. Agora, indo para a parte um pouco mais prática, tá? Eu quero mostrar um pouco aqui de uns exemplos de código. Eu já trouxe alguns exemplos aqui prontos para facilitar aqui, ser um pouco mais rápido o vídeo, não se estender tanto. Mas do primeiro caso que ele comenta lá, da gente ter nomes significativos nas variáveis, então ao invés de ter uma variável com nome pequeno, com nome que não significa nada, que A, X, qualquer coisa, A1, B2, blá blá blá, coloca algo significativo no nome da variável, ou seja, putz, aqui eu estou estabelecendo uma data que corresponde à data de hoje, então coloquei aqui o nome de hoje. Nesse caso, por exemplo, que ele fala para você não confundir o seu leitor ali, dando no nome da variável um tipo que é diferente do tipo que ela está carregando. Nesse caso aqui a variável está falando que ela está carregando um array de nome, mas na verdade ela é um objeto que tem uma propriedade names que é um array. Então é diferente desse caso aqui de baixo, que de fato é um array de nomes. O tipo corresponde e o significado também corresponde ao que ela está carregando. Outra questão que ele fala a respeito das abreviações, né? Então, o que significa essa palavra aqui, no final das contas? Não está tão claro. Aí aqui embaixo a gente traz um exemplo um pouco mais legível disso, que já está vinculado com aquela outra dica de trazer sempre nomes pronunciáveis, né? Então aqui a data de nascimento em string no formato brasileiro, tá? Então aqui fica muito mais claro saber o que se refere àquela variável. Outra questão que ele fala em relação a usar nomes pesquisáveis, né? Como eu comentei, ao invés de usar números soltos, ao invés de ter o 3 aqui solto nesse código, né, para quantidade de trabalho, ele está verificando se a quantidade de trabalho é maior do que 3. O que é 3? É a quantidade de empregados. Então, o que é mais fácil? Putz, você fazer uma condição que fique mais claro qual que é a comparação que ele está fazendo. 3 aqui no if não significava nada, né? Outra questão aqui que eu comentei relacionado também ao nome, a usar constantes ao invés de string solta, né? Então, é muito melhor você deixar como uma constante ou como um enum aqui nesse caso para fazer as comparações do que simplesmente fazer a comparação com a string solta aqui no if. Isso acaba facilitando para a manutenção. Se você tiver outros ifs, por exemplo, que precisam verificar esse status, você usa sempre a mesma variável. Se precisar mudar esse nome dessa variável algum dia, o valor na verdade desse status, você vem aqui simplesmente nessa variável e altera. Aqui eu já trago também um link com os comentários. Então, comentários de to-dos, que ele comenta que ele fala que é válido, né, da gente usar. Então aqui ele já traz também um exemplo disso. Outra coisa relacionado à boa prática de condicionais, ao invés de você ficar usando diversas condições no mesmo if, então nesse caso aqui, ele tem duas condições, né? Ele tem essa primeira condição e ele tem essa segunda condição. Ao invés de colocar essas condições dentro desse if aqui, ele coloca em uma função e essa função é chamada no if. Quando você faz a leitura, fica muito mais fluido, né? Então fica muito mais claro você entender o que está acontecendo. Então é como se você estivesse lendo de fato ali um parágrafo, um livro, um trecho, alguma coisa do sentido. Relacionado ao comentário, mais uma vez, aqui é um exemplo de comentário informativo, né? Então aqui tem uma regex que valida CPF, que extrai, né, CPF ou CNPJ, e aqui tem um exemplo de como que é o formato que essa regex aceita receber, tá legal? Então isso aqui é um pouco das dicas práticas desse primeiro livro, Código Limpo, do Robert Martin, beleza? O segundo livro que eu quero trazer, eu não tenho ele impresso aqui, mas o livro se chama Programador Pragmático, tá? Esse é um livro também muito bom, fala muito a respeito de carreira, de postura, de como você tem que se comportar, de como você poderia se comportar, de como que você deveria assim, se posicionar como programador para ter cada vez mais essa questão de excelência, de posicionamento, de ser referência no time e tudo mais.
Ele já traz um destaque no livro que a palavra pragmático vem do latim, né, pragmaticus, que no final das contas é habilidoso no trabalho. E você se tornar um programador pragmático, no final das contas, é você ser mais eficiente, mais produtivo naquela função que você está exercendo, tá legal? Em resumo, o que o livro considera pragmático? Como que você se torna essa pessoa mais eficiente, mais produtiva? Quando você tem adaptação antecipada e adaptação rápida às novas tecnologias, né? Então você está antenado no que está acontecendo no mundo tech, você sabe, né, o que estão falando, quais são as ferramentas do momento, as melhores ferramentas, as piores ali, o que o pessoal tá fazendo, quais são as tendências e tudo mais, e você não fica com aquela barreira de experimentar, você está aberto à experimentação. Então vai lá, pega a ferramenta, faz um teste, faz uma POC e tudo mais, e coloca isso no seu leque de conhecimentos, né, de forma prática. Ao invés de simplesmente ler sobre o assunto, é pegar a ferramenta, instalar, usar, fazer um testezinho, um projetinho de exemplo, coloca lá no GitHub e ter a experiência prática daquilo. Isso é o primeiro caso. O segundo ponto é você ser inquisitivo, ou seja, você fazer perguntas para entender por que as coisas são como são, por que as coisas funcionam daquela forma, por que tem que ser feita aquela funcionalidade, por que o comando MV se chama MV, por que o comando copy se chama copy, enfim, qualquer coisa do tipo, você entender por que as coisas funcionam daquela forma. Então, isso vai te ajudar a tomar melhores decisões conforme você vai evoluindo na carreira e você vai progredindo. Outro ponto que ele coloca é ser um pensador crítico. Está em linha com a primeira coisa de ser inquisitivo, né? Mas não aceitar as coisas como são, de você contestar os fatos no sentido de não de ser aquela pessoa chata, mas de fato com o intuito de entender o que está sendo feito e de você se colocar no lugar ali do seu chefe, do cliente, se colocar no lugar do outro desenvolvedor e tudo mais, buscar entender por que as coisas foram feitas daquela maneira, para que você consiga ter aquele entendimento e, mais uma vez, reforçar assim que você, tomar a melhor decisão. Se você deve seguir na mesma linha, se você não deve, você pode propor alguma melhoria, alguma mudança ou não. Então essa que é a ideia. É você ser uma pessoa realista e não pessimista. O que isso significa? Ser uma pessoa realista também não significa ser uma pessoa otimista. É muito comum, principalmente no começo da carreira, você ser otimista com as coisas que você quer fazer. Então alguém te pede para fazer uma funcionalidade e você fala, tranquilo, isso daqui dá para fazer rapidinho, 2, 3 horas dá para fazer, e no final das contas você leva 3, 4, 5 dias para fazer uma funcionalidade que você achou que seria simples. Por quê? Porque você não tem de fato todas as variáveis, todos os argumentos, todas as condições, todas as informações necessárias para ter aquela noção de realismo, entendeu? Então ser realista é você de fato compreender todo o contexto. Isso te ajuda também a você não desanimar no meio do caminho, porque às vezes você está achando que vai fazer uma coisa muito mais rápida e no final não vai, porque é complexa mesmo, precisa de mais tempo, de mais atenção. Isso é evitar também de ser pessimista, aquela pessoa que só reclama, que fica, tem uma funcionalidade para fazer, vai demorar tanto tempo, e a pessoa fica triste com aquilo porque, né, fica naquela tensão de querer achar que não vai dar certo, de que o cliente pediu uma funcionalidade que vai mudar um monte de regras de negócio, e aí é muito comum também da gente se fechar e falar, vai mudar tudo isso aqui agora, para quê? Cara, mas faz parte a mudança faz parte do mercado, o mercado muda, as necessidades dos clientes mudam e tudo mais, então ele traz muito bem aqui essa questão de você ser realista com o que você está fazendo. E se às vezes você precisa dizer não para o seu chefe, para o seu cliente, você precisa falar de fato que uma coisa não vai ser tão simples como era esperado, coisa do tipo, isso te ajuda também a ganhar a confiança dessas pessoas, né? E o último ponto que ele traz aqui é você ser pau pra toda obra, ou seja, seja você um generalista ou um especialista, você está sempre aprendendo, se aprimorando, buscando agregar mais ferramentas e mais conceitos para o seu portfólio, né? Então você está sempre unindo ali a teoria e prática, uma coisa que eu falo bastante, de você estar sempre aberto para entender o que a teoria está falando, o que falam nas universidades, o que falam nos cursos e tudo mais, pegar aquilo, fazer experimentos práticos, POCs, etc., e agregar de fato ali no seu leque de conhecimento. Aí aqui ele tem um parágrafo lá que ele fala a respeito de gestão de mudanças, né? Que ele traz até uma analogia ali, uma historinha a respeito de
Sopa de Pedras e Sapos Cozidos. É uma historinha bem interessante. No final das contas, algumas mudanças elas precisam ser feitas de forma gradual, né? Às vezes a gente quer pegar naquela questão de ser otimista, de não, vamos pegar, vamos refatorar isso, aplicar essa tecnologia que é a melhor do mercado e tudo mais. E não é tão simples de aprovar isso, às vezes, a um nível de gerência, num cliente e tal. Então, o que ele sugere aqui é você fazer pequenas mudanças constantes, né? Assim como o Uncle Bob falou ali no primeiro livro, né? Ele comenta que é um pouco daquela linha de você deixar sempre o local um pouco mais limpo de quando você chegou, né? Então, você vai aplicando ali as mudanças constantes que uma hora você vai ver que vai causar uma grande revolução. Eu mesmo tenho uma história que, participei quando eu era estagiário lá. A gente tinha um projeto que ele era gigantesco. Eles tinha lugar que tinha classes com mais de 20 mil linhas, coisas do tipo. Era tudo muito difícil, tinha muita regra de negócio, era um sistema com mais de 1.300 tabelas. Então era algo bem complexo. E aí a gente, como um time, decidiu ali começar a refatorar, aplicar mais orientação a objeto, separar um pouco as regras de negócio, colocar classes, testes e tal. E a gente foi fazendo isso aos pouquinhos. Pegava uma funcionalidade nova para desenvolver, já colocava ali no padrão novo, né, separando ali as regras de negócios, as classes e tal, os métodos principais, tirando um pouco, desacoplando um pouco as coisas. E com isso, a gente começou com 1, 2, 3 programadores, depois todos eles já estavam aplicando, e a gente viu que em questão ali de poucos meses a gente já tinha 90% do sistema migrado para esse novo formato, muito mais performático, mais simples de dar manutenção e mais legível, estava muito melhor. Então é algo que realmente é possível de se aplicar. Eu já experimentei isso na prática e realmente funciona. Uma questão é você saber que você não vai ficar trabalhando sozinho, você precisa se comunicar muito bem com todas as pessoas ao seu redor. Ou seja, principalmente no começo da carreira, você vai precisar dar informação o tempo inteiro das coisas que você está fazendo. Então, o que é a dica aqui para você ganhar ainda mais esse destaque? Você está sempre em informação do seu trabalho. Você pegar ao longo do dia, parar 2 ou 3 vezes no dia para você passar a informação do que você fez, do que você está fazendo, do que deu certo, do que deu errado. Então, para isso, é legal você dar esses status, passar ali uma mensagem para o seu líder, para o seu time, para o cliente, para quem quer que seja, como que está o andamento das coisas. É importante você tirar as dúvidas antes de fazer, ou seja, você entender muito bem tudo que você vai fazer antes de fazer, perguntar mesmo, não ter medo de perguntar. É melhor você perguntar 1 milhão de coisas antes de começar do que você entregar uma funcionalidade errada. Acredite em mim, isso aqui vai trazer muito mais dor de cabeça se você entregar uma coisa errada do que se você realmente perguntar muito antes de fazer, tá? Então é legal você ter essa consciência, entender o que você está fazendo. Vai muito daquela linha que eu falei um pouco acima, de você ser crítico, ter o pensamento, entender, se colocar no lugar do outro, ver para que precisa ser feito aquilo, o que é essa funcionalidade, vai impactar no quê, qual que é o resultado esperado com aquilo e tal. E aí você pega, entende muito bem o que precisa ser feito, analisa aquela situação que você precisa resolver, seja realista, crie o planinho de como que você vai fazer aquilo para acontecer e vai passando informação para as pessoas. A comunicação, ela vai ser essencial em todas as etapas da sua carreira, mas para você ter esse crescimento, para você ter esse destaque como programador, você precisa se comunicar. Não adianta você querer ficar na bolha, fechado, sem falar com ninguém, tá legal? Para trazer produtividade, o autor recomenda ali você usar geradores de código, né? Você pegar ferramentas, ou você mesmo criar ferramentas que vão evitar você ficar fazendo trabalho que te gere muito esforço, no sentido de, você tem que fazer toda vez um CRUD da mesma forma. Por que você não cria um gerador de CRUD, por exemplo, para te facilitar ali dentro do sistema? Por que você não abstrai as coisas para você escrever menos código no final das contas? Escrever menos código não significa que você vai fazer tudo enxuto ali, tudo curto, que fique difícil das pessoas entenderem, mas significa que você conseguiu deixar o negócio otimizado para que no final das contas você ganhe mais produtividade, tá legal? Aqui mais uma vez eu trago a questão de você usar também a linguagem de domínio, tá? Sempre falo para você usar a linguagem de domínio do sistema que você está fazendo. Então, como eu disse lá, está fazendo um sistema de aviação, usa dentro do código ali nomes de classe, variáveis, tabelas e tudo mais que correspondem àquele domínio que você está fazendo. Está fazendo alguma coisa mais relacionada à saúde? Use nomenclaturas e etc.
que correspondam à área da saúde e assim por diante. Um tópico aqui que eu considero um dos mais importantes do livro que ele traz é a respeito de estimativas. Como programador, a gente precisa entregar estimativa o tempo inteiro. Então o cliente vai te perguntar, você vai estar na reunião, o teu chefe vai te perguntar quando que você entrega aquela funcionalidade, quando que você entrega aquele projeto, quando que você corrige aquele bug, vão te perguntar o tempo inteiro. E aqui uma dica, para você não ceder aquela pressão, que às vezes você está ao vivo ali na reunião, o pessoal está te pedindo alguma coisa, a dica principal que eu estou dando é você falar, eu vou analisar e eu te dou um retorno depois. Se você responder isso para o seu cliente, você sai daquele momento de pressão, de você não querer dar uma estimativa otimista para a pessoa, né, e nem pessimista demais, e você tem tempo para você pensar em algo que seja realista para aquelas coisas que você precisa fazer. Você precisa entender o que está sendo pedido, então você vai atrás das informações, pergunta, vai questionar, vai colocar uma listinha ali de tudo que você precisa saber, que precisa ser resolvido, para quê, etc. Aí depois disso é importante você fazer esboços, ou seja, você fazer desenhos de fluxo, seja no papel, seja usando ferramentas online como Draw.io, por exemplo, Miro, coisas assim. Faz mapas mentais, rascunhos, enfim. Desenha ali, valida esse desenho com o seu cliente, com a pessoa que te pediu, né? Divide aquilo tudo, toda aquela solução em componentes. Cara, então eu preciso fazer essa partezinha, preciso fazer essa parte. Coloca tudo isso separado. Estima, né? Calcula todas as atividades que são, coloca numa listinha ali todas as atividades que são necessárias para fazer aquele componente isolado. E atribui a quantidade de horas, de pontos, de dias para cada uma daquelas coisas. Depois disso você soma tudo, empacota e dá uma resposta para o seu solicitante. No final das contas, aí você tem um fator que às vezes a gente tem incerteza sobre determinado ponto. Então quanto mais incerteza você tiver, é melhor você aumentar um pouco mais a gordura de quanto você acredita que seja para desenvolver aquela funcionalidade. Então se você tem que fazer, sei lá, integração com reconhecimento facial, aí você nunca fez isso, você vai dar uma pesquisada, vai entender mais ou menos como é que funciona, se você entendeu ali o caminho que tem que seguir, mas ainda tem uma parte ali que você não está tão seguro, aí você acrescenta um pouco mais de segurança nessa estimativa, né, para você conseguir ser um pouco mais realista. Vai somar tudo isso, vai encapsular a sua resposta para o seu cliente, então vai levar X horas, X dias, X semanas, X meses e tal. Depois que você entregou, caso aquilo seja aprovado, é importante você acompanhar aquela estimativa que você fez. Durante o desenvolvimento, você vai entregando lá, vai seguindo, vai fazendo, e aí você vai comparando o realizado versus o que você planejou anteriormente. Então você vai verificar, estimei para esse componente aqui X tempo, estou levando X mais 1, então o que eu não entendi aqui, o que eu fiz de errado? Não considerei essa questão. Ou você levou metade do tempo para fazer tal coisa. Fui muito pessimista nessa questão aqui, que era mais fácil do que eu imaginava. E assim por diante. Então, é muito interessante essa questão de estimativa, você vai usar muito isso, o autor traz disso de uma forma bem clara, então isso é bem relevante, tem diversas técnicas aí depois para a gente explorar também a respeito disso. Mais uma vez ele traz a respeito do TDD, ele fala a respeito de testes unitários, então você vê que autores diferentes, que são famosos, são reconhecidos no mundo da programação, falam a respeito de testes unitários, então recomendo bastante você aprender sobre testes unitários, tá? Depois a gente pode até fazer um outro vídeo exclusivo falando de teste, algo um pouco mais mão na massa, coisa assim. Se você tem interesse nesse tópico, eu até gostaria de solicitar que você comentasse aqui embaixo e deixasse aí pedindo, né, pra gente fazer um vídeo de teste unitário. Também me fala um pouco de tema, qual que é a área que você trabalha, coisa do tipo, que a gente traz um pouco de exemplos reais a respeito desses casos aqui que vocês têm necessidade, tá bom? E por último, mas não menos importante, o outro livro que eu quero deixar aqui, que é o terceiro livro, é esse livro aqui chamado Arquitetura Limpa, também do Robert Martin. Esse livro aqui, ele é um livro que eu recomendo um pouco mais avançado, ele não é um livro tão simples, tão prático, que tem tanto exemplo de código como o primeiro. O primeiro é muito mais prático, você leu e já aplica no dia seguinte aqui o que você leu. Esse outro aqui requer um pouco mais de maturidade, então esse livro aqui ele é um pouco mais recomendado para você que já tem um pouco mais de bagagem, já tem ali, já está trabalhando há um tempinho na área e tudo mais, já viu um pouco de arquitetura, já viu um pouco de como sistemas são arquitetados e etc. E ele vai te trazer muitos princípios interessantes de como você pode evoluir na área.
O primeiro princípio que ele traz aqui é a respeito do SOLID. O SOLID é um acrônimo, né, para uma sigla com 5 princípios fundamentais para você aplicar em qualquer tipo de sistema. Tá? Cada uma das letras significa ali um princípio e cada um deles ele precisa ser explorado de forma prática. Alguns deles são até um pouco mais difíceis de você conseguir materializar se você não trabalha com linguagem altamente tipada, tá? Mas eles são princípios que vão te guiar como desenvolvedor e eu recomendo muito você lê-los e você aprender sobre eles, pegar, fazer exemplo, POCs e etc. Inclusive, quando eu estava lendo esse livro, uns anos atrás, eu fiz um artigo no Medium a respeito do primeiro princípio, que é o princípio da responsabilidade única. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você tiver interesse em ler a respeito dele. Porque quando eu aprendi ele uns anos atrás, eu tive confusão com o seu significado. Então eu entendia que era de uma forma, mas no final das contas, depois de ler esse livro Arquitetura Limpa, ele acabou mudando um pouco com a forma como eu tinha entendido anteriormente. Então eu deixo aqui um artigo depois para você dar uma lida se você tiver interesse. Outra coisa que ele fala bastante é a respeito da separação de camadas. No final das contas, a arquitetura de software, ela quer dizer, é uma forma da gente conseguir deixar o software cada vez mais flexível para mudança sem quebrar as regras de negócio. A arquitetura vai servir para a gente facilitar e reduzir esse atrito, reduzir esse esforço de mudança. Por quê? Porque a mudança é inevitável, vai acontecer, vai mudar. O mercado vai mudar, o tempo vai passar, as coisas vão mudar as regras, vai mudar as leis, vão mudar o tempo, vai mudar tudo. Então, é algo inevitável. O software precisa estar preparado para as mudanças. Seja um firmware, seja um aplicativo, seja um sistema web, seja desktop, independente do que seja, ele precisa ser preparado para a mudança. E a questão da arquitetura e da separação em camadas, né, diz respeito justamente a isso, de como você deve modelar o sistema para que ele sofra menos com as mudanças. Então você separar ali o que é a infraestrutura, banco de dados, framework, APIs, sistema operacional e tudo mais, separar dos objetos de domínio, das coisas que representam a tua regra de negócio, porque essas coisas da regra de negócio elas tendem a mudar muito menos, né? Os teus casos de uso também acabam tendo um pouco mais de mudança do que simplesmente os objetos de domínio. Então você separar ali as coisas que são estritamente de domínio dos casos de uso que geralmente são processos, né, aplicado à relação de processos ali das empresas ou do sistema, algo do tipo, e separar também das coisas que são mais de tecnologia, né, de infraestrutura, banco de dados, framework, cloud, coisa do tipo, tá? Então ele tem um exemplo aqui bem bacana que você pode explorar a respeito disso. Uma coisa que me chama muita atenção aqui uma dica que o autor traz de você pensar nas implementações das arquiteturas sempre como plugins. Então você ter uma cabeça de pensar em como você pode implementar aquele componente de modo que ele possa ser ligado ou desligado no sistema ou que ele possa ser substituído com a forma mais fácil. Isso está muito ligado também com padrões de projeto, né, com design patterns. Então, já fica até minha dica aqui, eu não me lembro agora se ele menciona isso a respeito no livro, mas se você entende com profundidade ali, os princípios do SOLID e você entende design patterns, você já avançou sim, vários passos aqui, você vai estar muito à frente de muitos programadores aí no mercado, tá? Então é muito legal se você conseguir entender sobre SOLID, design patterns e tudo mais, ter a leitura desse livro e conseguir absorver tudo que ele está falando ali de conceito que vai te ajudar de fato no dia a dia, tá? Em resumo, galera, esses são os 3 livros que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Queria ouvir um pouco de vocês, se vocês já tinham lido, se vocês já leram algum desses livros, se não leram, quais foram as impressões, quais foram os maiores insights que vocês tiveram a respeito desses livros, se teve alguma coisa aqui que eu deixei de comentar, ou se tem algum assunto que você quer que eu traga aqui, que eu fale mais a respeito. Eu gostaria que vocês comentassem, que vocês me dessem feedback para eu trazer mais conteúdos relevantes, tá bom? Obrigado aí pela participação de todos. Se você chegou até aqui, se você gostou, quiser me ajudar, deixa o like, deixa o comentário, compartilha aí com seus amigos programadores, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Abraço! Baby in my arms, walking through the neighborhood, living in the
wasn't, I woulda, shoulda, or coulda. I remember back when I was low as a rug. Now I'm standing up, look at what my father does. Turning all things new, gray skies blue. Hear the church saying, won't he do it? I know he's got my back. That's why I'm singing that I'm about to have a good day, no matter what they say. Sun is shining.